Bem, pessoal, respondendo algumas dúvidas que vocês deixou aqui sobre AVC, eu tenho muito vídeo aqui explicando qual o mecanismo. Uma pessoa colocou: Júlio, minha avó teve um AVC, subitamente morreu. Isso é comum de acontecer? Por que isso acontece, né? Então vamos lá, né? Quando a gente fala AVC ou derrame, né, que no comentário até colocaram derrame, é o que? Basicamente, quando a gente fala as doenças cerebrovasculares, ela envolve um vaso do cérebro. As doenças cerebrovasculares, elas podem ser isquêmicas, quando o sangue deixa de chegar no local e por isso o neurônio morre, ou hemorrágica, quando o sangue extravasa. Grande parte das perguntas de vocês é sobre o isquêmico, porque ele é muito mais frequente, 80, 85% das vezes, quando você fala alguém teve um AVC, alguém teve um derrame, vai ser pela prevalência, né, porque é muito melhor, 85% das vezes é muito mais comum, é o isquêmico, né. Normalmente essa doença ela está relacionada às doenças cardiovasculares. Então, normalmente o paciente tem um colesterol alto, pressão alta, diabetes, obesidade, não faz atividade física. Tudo isso anda junto com os problemas cardíacos. Então, normalmente o paciente tem essa morte após o AVC, porque o AVC ou ele foi muito extenso, então um lado grande do cérebro, o sangue não chegou, e aquilo dá um derrame, que é o que o pessoal chama isquêmico, normalmente causa um inchaço. Porque se os neurônios morreram naquela região, elas começam a ter uma cascata inflamatória, uma série de coisas, aquilo incha. E muitas vezes a gente na neurocirurgia faz uma descompressão, tira uma parte da calota craniana para justamente não ter um efeito de massa e comprimir tronco cerebral, ter herniação e o paciente falecer. Às vezes esse AVC é tão extenso e essa cascata é tão rápida que às vezes a pessoa tem uma morte. É mais raro de acontecer isso no isquêmico, mas pode acontecer também. Tem uma morte súbita, a depender de onde isquemiou, pode ser no tronco cerebral, que está ali os órgãos vitais, né, controla os órgãos vitais e o paciente falecer. Ou, que é o mais frequente, quando a gente bota isquêmico hemorrágico, qual da morte súbita é o hemorrágico? Nesse caso, o paciente com AVC hemorrágico, aquele sangue, às vezes pode ser no tronco cerebral, em região profunda, o sangue derramando, né, por isso que chama às vezes de derrame, né, o sangue se extravasando naquele local, aquilo começa a dar um efeito de massa, comprime áreas e estruturas vitais por herniação, uma série de coisas, e o paciente morre, deixa de respirar, tem uma série de outras alterações, tá bom? É muito, muito relevante vocês entenderem que muitas dessas doenças têm fatores de risco, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, né? E se você controla esses fatores de risco, você reduz a chance de ter essas doenças. Então, tá com medo de ter isso, acontecer com sua avó, como seus comentários, controle. Como é que tá a sua pressão? Como é que tá seu colesterol? Tá se alimentando bem? Seu peso tá bem? A pressão está controlada? Mediu a pressão, mediu o açúcar, mediu o colesterol. Você só descobre essas doenças, normalmente elas são assintomáticas, ou quando tem um quadro grave, ou quando você investiga e faz seu exame de rotina todo ano, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.